para que a gente compreenda, Senhor, e usufrua da Tua palavra em nossas vidas. Traga, Senhor, discernimento do Teu Espírito sobre nós. Tudo que vier, Senhor, em nossa mente, seja movido pelo Teu Espírito Santo. Tudo que eu aprendi, que o Senhor possa me capacitar para dividir com a Sua igreja, Senhor, para que a Sua igreja seja saudável, para que haja saúde espiritual no meio do Teu povo. Espírito Santo, me ajude a ser um mestre para a Tua igreja, na medida que eu abrir a minha boca, que as minhas palavras possam encontrar, Senhor, guarida em cada coração e que eles possam não ser apenas ouvintes, mas também praticantes da Sua palavra. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, hoje nós vamos concluir então livros poéticos, como eu já disse para vocês, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Na verdade, Salmos, ele é dividido em blocos, tá? Nós vamos falar sobre isso. Salmos é dividido em blocos, e a partir dessa aula, eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje nunca mais você vai ler Salmos da mesma forma que você lia. Pode ter certeza absoluta. A sua forma de ler Salmos vai ser diferente a partir da aula de hoje. As mentes vão se expandir, o nosso entendimento nós vamos expandir o nosso entendimento a respeito da leitura de Salmos. Como a gente bem sabe, para aqueles que é assíduo à palavra de Deus, o livro de Salmos é contido por 150 capítulos. 150 capítulos. E é dividido, como eu já disse para vocês, divididos em blocos, 5 blocos. O primeiro bloco ele vai do capítulo 1 ao capítulo 41, onde a maioria desses capítulos são escritos e atribuídos ao grande rei Davi. É claro que é possível que outras pessoas, sejam os seus compositores, mas em sua grande maioria a referência é Davi. Existe também um objetivo muito importante nesse primeiro bloco de livros, que é produzir avivamento, e provavelmente o avivamento de Josias ou de Ezequias. Esse primeiro grupo ele é escrito com o intuito de reacender a primeira comunidade no relacionamento com Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 41. Do capítulo 42 ao capítulo 72, aí a gente já vemos já algum título inicial, que são os Salmos dos Filhos de Coré. E quando nós vemos esse bloco, nós estamos pensando em salmos que tiveram um papel hiper mega especial no templo, ou seja, são hinos cantados no templo, São hinos que são cantados. Então, do capítulo 42 ao 72, 30 desses capítulos são canções, se usava muito no templo, então são canções. O terceiro bloco é de 73, do capítulo 73 até o capítulo 89, e aqui estão os salmos de Asaf, que também era um levita músico da casa de Deus. No quarto bloco, do capítulo 90 ao capítulo 106, aí a gente já está falando de uma outra comunidade, e a maior parte é anônima, não está mostrando quem escreveu, ninguém sabe a autoria, mas serve de uma conexão para a primeira comunidade, do capítulo 1 até o capítulo 41. Então você vai ver ali muita semelhança do 90 até o 103. E do 103, do 107 ao 150, é o quinto e último bloco, que fala também da segunda comunidade, que são os salmos litúrgicos, usado também dentro do culto, ou são os hinos. A comunidade judaica, os judeus usavam os salmos como letras de hinos que a gente usa hoje. Na minha época, eu vou falar no meu tempo, se usava muito o livro de Salmos para compor os hinos também, da minha época há 25 anos atrás. E ao longo dessa história do cristianismo, a tradição judaica cristã apostou muito nos livros de Salmos. Se usava muitos salmos também para dividir porções no início da igreja primitiva. Então, quando a igreja iniciou,
logo depois da ascensão de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles se reuniam em casas e aí se usavam muitas porções de salmos para aprender a orar e também a aprender a louvar. Então, os livros de salmos, eles fazem parte até hoje, né, dos cultos cristãos, mas desde o início, isso leva também a gente a questionar algumas coisas, né? Por que então livros poéticos do Antigo Testamento, eles sempre esteve presentes na história da igreja até hoje? Quando a gente quer ler algo poético, aprofundado, né, que diz respeito aos nossos dilemas, porque quando você lê Salmo, você se identifica muito. Você lê porções dos Salmos, você vai se identificar, porque essa é a ideia dos salmistas, né? Colocar para fora o que estão sentindo. Então, essa estrutura do livro de Salmos geralmente é algo muito individual. Então, por isso que a gente se identifica muito com alguns capítulos que parece que está falando com a gente, parece que o salmista que escreve, que expõe os seus dilemas e os seus questionamentos, ele invoca, né, como a gente invoca, ele pede socorro, ele abre o coração, ele descreve a situação de perigo, de abandono, de enfermidade. Então, algo muito especial acontece na escrita e aí a gente se identifica muito porque tem tudo a ver com a gente. E é com frequência que a gente vê que essa exposição da causa, esse abrir o coração, né, está sempre em perguntas. O salmista é alguém que está sempre perguntando, que está sempre muito à frente ao sofrimento, de questionamentos, do porquê, de até quando. Então o livro de Salmos leva para esse movimento de perguntas e questionamentos, assim como a gente aprendeu na semana passada o livro de Eclesiastes. O livro de Salmos também é assim. Os salmistas, os que escrevem salmos, são pessoas que abrem, né, o coração, estão sempre abrindo o coração, eles não escondem, isso que a gente vai aprender a partir de hoje, né? Eles não escondem o que está no coração, eles colocam para fora o que eles estão sentindo, sua raiva, seus questionamentos, eles estão colocando tudo para fora. Então a gente precisa ter muito cuidado para interpretar salmos, porque a gente não pode levar ao pé da letra. Quando a gente lê salmos, a gente não pode levar ao pé da letra que aquilo seja uma promessa. Então, quando a gente lê salmo, a gente tem que prestar muita atenção que é a oração de alguém que está se questionando, que está reclamando, que está indagando situações da vida dele. Então, a gente não pode usar o livro de Salmos, na sua grande maioria, como uma promessa bíblica para todo mundo. Sempre vai haver esse tipo de perguntas profundas. O salmista tem essa habilidade de aprofundar e de derramar o seu coração diante de questionamentos profundos, assim como a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê Salmos, né? Porque na realidade, essas porções do livro de Salmos, ela tem finalidade de nos ensinar como orar. Então tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo ficar muitos períodos longos de oração. Então começa a ler o livro de Salmos, que o livro de Salmos vai te ajudar. Você pode pegar uma carona na oração de um salmista. Você vai pegando a carona, vai se identificando e de repente você se vê naquela mesma situação que o salmista descreve, colocando para fora seus sentimentos, colocando para fora aquilo que ele está passando e você vai se identificar. Então tem essa percepção, a finalidade de Salmos é isso, é ensinar a gente a orar, é ensinar a gente cultuar a Deus, é ensinar a gente curar o nosso coração, é ensinar a gente, ele leva a gente para o movimento da oração, da cura e da verdadeira adoração. Então você percebe que quando você lê Salmos, você vai para esse movimento. Então, aprendendo a ler o livro de Salmos, pode ter certeza que a sua vida de oração e a sua maneira de adoração a Deus vai mudar, porque Salmos vai te levar para isso, a como saber orar a Deus, porque fala muito sobre o poder de Deus, as manifestações de Deus,
sobre a misericórdia de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre os atributos de Deus, que é uma das matérias que a gente vai aprender aqui, sobre os atributos de Deus. Então, ele vai mostrar que, na maioria das vezes, a nossa adoração e a nossa oração começa revelando a nós mesmos, a nossa alma, o nosso espírito, os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Colocar Deus, de fato, aonde Ele merece estar, que é no centro, como um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que governa todas as coisas. Então é importante a gente ter isso. Quando a gente lê Salmos, a gente percebe que o Deus que nós servimos, o Deus que o salmista está revelando, não é um Deus pequeno, é um Deus que tem controle de todas as coisas. Um Deus que realizou feitos extraordinários. Então é essa percepção que a gente tem que ter muito sobre isso. E aí a gente divide também em algumas categorias, são divididos em blocos, mas a gente precisa dividir Salmos em categorias. E aí a gente tem que trabalhar a ética, porque você não pode trabalhar a ética de Salmos, a ética que Salmos descreve, com a ética do Novo Testamento, que é a época que a gente vive, a época da graça. Porque você vai ver muito o salmista dizendo que Deus tem que matar, que Deus tem que fazer juízo. Então, quando a gente lê Salmos, a gente tem que ter a perspectiva de que é isso que está no coração do salmista, mas não é essa a intenção agora. Nós não devemos pedir a morte dos nossos inimigos, a destruição dos nossos inimigos. Então você vai ver muito isso, o coração do salmista, um coração cheio de juízo, porque a percepção do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. É só a gente ler o Salmo 137. A partir do versículo 5 e a partir do versículo 9. Preste muita atenção. Olha o que diz o Salmo 137. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me da minha direita e da sua destra. Se eu não lembrar de ti, apegue-me a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém a minha maior alegria, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Quando você olha esse salmo, você percebe que o salmista está violando um dos mandamentos de Deus, que é não matar. Mas o que ele está querendo expressar é o que está dentro do seu coração. Então a gente precisa fazer uma interpretação correta para os nossos dias. Então quando a gente lê o Salmo 137, a gente tem que ler numa percepção do que o salmista está colocando para fora. Ele está dizendo: olha, é assim que eu me sinto, a minha vontade era assim. Então o salmista, ele nunca vai, ele não vai ser um fariseu. O salmista vai estar sempre abrindo o coração e não mentindo em suas orações, e não omitindo aquilo que ele está sentindo. Então ele nos ensina e nos leva a esse movimento. Então a gente precisa saber interpretar o livro de Salmo dessa forma. O Salmo diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que pega, está dizendo assim, pega a cabeça de uma criança e bate na nossa cabeça, ou bate contra uma pedra. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar a ética de hoje. A gente aprendeu nos livros históricos, não sei se você vai se lembrar, que tem uma parte que Deus fala assim para Samuel: ô Samuel, diga para Saul matar todos os amalequitas, tanto homens, mulheres grávidas e crianças, e não deixar ninguém vivo. Hoje a gente não pode dizer a mesma coisa. Hoje se mudou, porque a gente aprendeu que o modo como Deus agia no Antigo Testamento é diferente do modo como Deus age hoje. Então, quando a gente lê Salmos, a gente precisa ter essa percepção de ética. A ética do judeu naquela época, o que a gente vai aprender hoje, é diferente da nossa ética de hoje. Então, a primeira observação que eu quero dizer é que quando você busca o livro de Salmos, para você se alimentar, é necessário perceber que a ética de Salmos não é a mesma ética cristã. E esses salmos que nós chamamos
salmos de maldição, eles são bíblicos, ele tem valor de instruir a nossa alma, porém, eles são olhados para um tipo de escrito que não deve ser olhado de uma forma ética para hoje, mas somente para as questões proféticas. Tá bom, amados? Então preste atenção aí quando você lê Salmos, porque eu disse para vocês que vocês não vão ler da mesma forma. E quando nós lemos o livro de Salmos, muitas vezes vai estar lá a palavra eu odeio, né? Eu odeio os escarnecedores, eu odeio os pecadores, eu odeio os incircuncisos. Tá essa palavra odiar, né? O salmista se importando com a justiça, porque o que ele tinha de ética eram os mandamentos de Deus, né? Era olho por olho e dente por dente. E ele se coloca isso, né? Ele se coloca dessa forma. O que ele tinha de verdade era que Deus era aquele Deus que punia. Olha, você fez a coisa errada, você matou, você também vai morrer. Então, essa era a percepção do judeu quando escreve o livro de Salmos. Por isso que nós devemos perceber que há algo diferente da nossa ética de hoje para a ética que lá atrás do Velho Testamento. Nem por isso Salmos não deve ser lido, que não é importante, que não foi inspirado por Deus. Lógico que foi. Foi naquela época, foi escrito daquele jeito, mas não serve para a gente hoje como padrão de ética. Então a gente tem que saber dividir isso. E outra coisa, a gente está lendo um livro poético. Ainda que seja um livro inspirado por Deus, nós estamos falando de poesia. Nós estamos falando de algo que é poético e é sabedoria. Então a gente tem que entender que a gente está lendo não algo doutrinário como a gente aprendeu na semana passada. Se nós estamos indo para um viés de compreender doutrinas de como nós devemos conduzir a nossa vida, então nós vamos para as cartas paulinas, nós vamos para os evangelhos de Jesus, nós vamos para as cartas gerais. Então nós temos ali uma doutrina, algo que não pode ser revogado. Nós seguimos isso daí, ponto. Quando a gente vai para o livro de Salmos, a gente já aprendeu que o Velho Testamento é a sombra de quem está vindo. A sombra de quem? A sombra de Jesus Cristo. Então tudo se mudou, tudo se muda. Então a gente aprendeu quando a mulher é jogada pega num ato de adultério, a gente viu que ali Jesus muda alguns conceitos, né? A mulher era digna de apedrejamento? Lógico que era, com certeza. Era digna de morte? Sim, era digna de morte. Mas aí Jesus aprofunda mais o diálogo. Tudo bem, se vocês estão aí limpinhos, sem nenhum pecado, então atire a primeira pedra. Então a gente tem que visualizar esses conceitos, da mesma forma que a pessoa que também adulterou junto com ela não estava ali no meio. Então Jesus faz esse tipo de observação. Então quando a gente lê o livro de Salmos, a gente precisa ter isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas pessoas elas usam o livro de Salmos para justificar desejos de vingança, justificar o seu orgulho, justificar o seu ódio, justificar a sua inveja, usando o livro de Salmos. Principalmente se a gente quer uma palavra, né? Tem gente que ainda tem esse hábito de querer uma resposta de Deus. Ele pega a Bíblia e abre a Bíblia e lê aquele texto. Eu não vou dizer que Deus já não falou comigo dessa forma, porque eu vou ser hipócrita em dizer que Deus não falou. Já falou isso, mas lá no meu início da minha fé cristã, quando Deus ainda estava se revelando na sua plenitude, ainda não se revelou tudo para mim, né? Mas estava se revelando na sua plenitude. Deus falou muito comigo quando eu estava sozinho em oração e eu abri a Bíblia. Mas aí você precisa amadurecer. A nossa vida é amadurecimento, é o que nós falamos no domingo, né? O discípulo tem que viver uma vida sempre amadurecendo. Então não é toda hora que você vai ficar pegando a Bíblia e abrindo no meio e colocando o dedo e falar assim, aqui que Deus vai falar. Né? Deus vai falar desse jeito. E aí chega um texto, como a gente falou, que para pegar a cabeça do seu inimigo e bater contra a pedra. Deus está falando para você fazer isso? Aí a gente vai lá para o texto bíblico, que é com amor. A gente pega a doutrina do Novo Testamento que mude. Em vez de você bater a cabeça do seu inimigo que está te fazendo ódio, Jesus falou que ame os seus inimigos e, se possível, dê a outra face. Entendeu? Então o modo
talvez esse texto vai falar assim, olha, é isso que você gostaria de fazer. Porque Salmos é muito interessante, porque o salmista ele não esconde qual é a vontade que ele tem para fazer. A vontade mesmo é de pegar a cabeça da pessoa e bater na pedra. Essa é a vontade que eu tenho, porque a minha essência é totalmente pecaminosa. Mas não é essa a vontade de Deus para que eu faça com o meu inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente está se alimentando com o livro de Salmos. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que diferenciar. Pastor, Oi? é porque quando eles falam que Deus é um Deus de justiça, na verdade é um argumento, né, que eles têm para fazer a justiça com as próprias mãos, né? Isso mesmo. E a ética é como eu estou falando. Eu não tinha tido essa percepção ainda. Eu lia Salmos e eu ficava assim, com os questionamentos em mente, eu nunca tinha tido essa percepção, que na verdade ele é um desabafo de alguém que está orando, né? Isso mesmo. E aí eles falam de um Deus justo, mas é para argumentar a justiça com as próprias mãos, né? Olho Isso. por olho, dente por dente. Isso mesmo. Porque quem está escrevendo ali são judeus, né? Quem está escrevendo ali são pessoas que conhecem apenas a lei. São só as leis. Então as pessoas conhecem a lei e a lei era assim. Então eles estão colocando para fora o que eles sentem e o que Deus fazia naquela época com as pessoas que não seguiam o seu padrão. Hoje já mudou, hoje a gente tem a Bíblia por inteiro. Então a gente já muda a percepção. Jesus veio e veio mudar tudo isso. Certo, gente? Sim. Amém. Mas quando a gente lê os Salmos como um processo terapêutico de oração e de culto, de nos ensinar como orar, porque Salmo ele vai nos ensinar a orar de que forma? De não esconder nada no seu coração. É o que foi falado aqui, né? A Soraya falou muito bem. Era aquele conhecimento de justiça e era o que está sentindo no coração. Então, a gente precisa ter essa percepção quando a gente lê Salmos. E principalmente quando a gente vai pregar no livro de Salmos. Aí que está o grande perigo. Quem tem aí a habilidade de dividir porções da palavra de Deus com outra pessoa, evangelizando essa pessoa, é muito importante a gente ser sensível à interpretação. Todo o livro de Salmos, porque a gente vai ver que o livro de Salmos, o Novo Testamento está recheado de livros de Salmos. Até o próprio Jesus, a gente vai ver aqui, que até o próprio Jesus usava, né, na sua morte ele usou os Salmos, se eu não me engano, Salmos 27, se eu não me engano. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, já estava sido profetizado o que o Messias falaria isso lá na cruz. Olha como o livro é divino e inspirado por Deus. Então, nós podemos usar o livro de Salmos para dividir porções com pessoas, para evangelizar pessoas, para acalmar o coração dos nossos irmãos quando estão passando por dificuldades, que é o que está acontecendo agora com a nossa irmã Cida, com o pastor Alex. Depois eu gostaria de levantar uma oração pelo pastor Alex, que está lá no hospital na Bela Vista, foi transferido, graças a Deus, e vamos orar por ele, que ele está... ele pegou esse vírus, o Covid, e foi transferido, e vamos orar para que Deus possa trazer cura para a vida do servo do Senhor. Vamos orar. Mas essas porções de dividir alegrias, como a gente vai ver, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de poder cultuar a Deus, a alegria de poder dar graças a Deus, agradecer a Deus por tudo está em Salmos, a gente aprende tudo isso daí. A gratidão está recheada no livro de Salmos. Então a gente precisa compreender isso e se preocupar naquilo, né? Se preocupar, estar sempre preocupado na interpretação bíblica. Salmos ele tem que trabalhar junto com o Novo Testamento. Se vamos falar de Salmos, falemos também do Novo Testamento. Não vamos usar Salmos isoladamente. Então a gente precisa alimentar isso. Alimentar o livro dos Salmos e perceber isso, que é o lugar aonde a gente pode usar sim, mas construir a ética da interpretação de Salmos com a ética que a gente vive na pessoa de Jesus Cristo. Amém, amados? Outra coisa importante
que a gente precisa entender é que existe várias categorias de oração, como eu disse, né? Então o salmista vai estar sempre gritando, colocando para fora a sua alma, fazendo barulho, né, com suas palavras. Ele está sempre dando essa conotação de que a alma dele precisa desse encontro. E é tão profundo o livro de Salmos, porque a ideia dos salmistas é a fome pela presença de Deus. Por quê? A gente vai aprender aqui ainda, a gente ainda está muito longe. O salmista ele tem apreço à presença de Deus. Você lê o livro de Salmo, ele tem apreço a cultuar a Deus. O Davi diz isso, né? É melhor estar na casa de Deus do que em 1000 outros lugares. Ou seja, ele não deixava de estar na casa de Deus. A casa de Deus, ou seja, que era o templo daquela época, né? Hoje, quando a gente fala da casa de Deus, nós falamos do tempo que a gente tem com Deus, né? O tempo, quando ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto deveria estar impregnado em toda pessoa que foi salva por Jesus, né? Alegrei-me, alegrei-me. Ou seja, poxa vida, eu deveria vir feliz, vir alegre por poder cultuar com irmãos, não apenas ter o meu culto pessoal com Deus, né, o meu momento com Deus, mas porque quando ele falava assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa, ele está dizendo na terceira pessoa, alguém está chamando, vamos cultuar a Deus, vamos dar a nossa vida, vamos separar esse tempo. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê pessoas gratas, felizes e alegres. Não há uma confissão franca da sua própria alma. O salmista é muito franco. Ele coloca muito... há muita exposição do que ele está sentindo, né? Não existe nada que ele encobre, né, no seu coração. E o interessante... Eu amo, né, as passagens dos Salmos de Davi, quando ele mesmo coloca para fora, diz a minha alma está dizendo isso, e a própria alma responde. Então ele se indaga do que ele está sentindo, mas na sua oração vem a resposta. O salmista é assim, os salmistas são assim, eles colocam para fora o que sentem, mas quando eles estão tão derramados diante de Deus, estão tão desnudados diante de Deus, que aí o Espírito Santo, eles provocam isso, né? O próprio Davi, quando ele peca, ele escreve o Salmo 51, ele diz assim, tira tudo de mim, mas não tire a presença do seu Espírito Santo. Olha, eles não tinham tanta percepção sobre o Espírito Santo como a gente tem hoje, mas eles já tinham um carinho especial pelo Espírito Santo. O Davi mesmo diz, o Samuel unge ele, e a partir daquele dia o Espírito Santo começa a se apossar de Davi. Então a gente precisa ter essa percepção. As batalhas que os homens tinham antes são as batalhas que a gente tem espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, agora a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, agora a sua luta é contra o mundo espiritual, as potestades e os principados do inferno. E aí fala para a gente se revestir das armaduras. Então a gente tem que, quando a gente faz essa junção, né, das armaduras, do que era usado, o Davi usava as suas armaduras, usava a sua espada. Hoje a nossa espada é a palavra de Deus, é aquilo que faz a gente vencer as nossas grandes batalhas. Então a gente pode usar o Salmo, sim, mas a gente não pode perder de vista o que o Novo Testamento nos ajuda a linkar a vontade do salmista em Salmos e aquilo que o Espírito Santo soprou para a sua igreja no Novo Testamento. Então a gente precisa estar bem apercebido sobre isso. Por quê? Porque a gente vê o salmista tem um forte relacionamento com, como a Soraya estava falando aqui, com justiça e juízo, como se o salmista fosse alguém que defendesse ou requeresse o seu direito. Porque quando a gente vê os salmistas falando, principalmente Davi, ele está dizendo assim, meus inimigos estão contra mim.
Então os inimigos estão contra mim, Senhor. Se eles estão contra mim, eles estão contra o Senhor. Então venha revogar a minha causa, venha me dar vitória, venha destruir os meus inimigos. Por quê? Porque eles tinham isso em mente. Salmo 5, versículo 23, diz assim, ó: desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha casa, meu Deus e Senhor meu. O que ele estava dizendo? Tamanha é a agonia que ele estava pedindo para Deus despertar e acordar. Como se ele estivesse passando um momento tão difícil que Deus estivesse dormindo e não visse o sofrimento dele. Então o que a gente percebe? A gente percebe que é claro o desejo do salmista ter uma correção. O salmista quer correção. O salmista não gosta de injustiça, né? Ele quer que a sua alma esteja de fato no processo da justiça, que essa justiça ela possa prevalecer e que toda justiça possa recair contra os inimigos dele. É isso que o livro está dizendo. Porções de salmos são assim. E é lógico, o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração do salmista. Porque da mesma forma que ele está revoltado, você pode ver que grandes partes que a gente vai ver aqui hoje, de repente na oração, o Espírito possui a vida dele e ele termina dizendo que Deus está com ele, que ele termina sempre com uma esperança de que Deus vai suprir a sua necessidade, que Deus vai acalmar os gritos da sua alma. Isso é muito importante a gente perceber no livro de Salmos. É também importante a gente lembrar que Salmos não tem apenas uma categoria que é da ética, né? Mas tem a categoria também antagônica. Essa palavra antagônica é que fala do conhecimento do seu próprio ser. Isso é a categoria antagônica, conhecendo o seu próprio ser. Então, para esclarecer, a gente lê agora Salmo 109, para você entender a outra categoria, da ética e a antagônica. Salmo 109, o versículo 4 e o versículo 13. Olha o que diz. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designa-me um inimigo como meu oponente, à direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta, olha ele profetizando contra. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos, olha o que ele está dizendo. Fiquem órfãos seus filhos e a sua esposa fica viúva. Ele está dizendo, mata eles, Senhor. Vivam os seus filhos vagando como mendigos. Olha que maldição que ele está lançando na sua oração. E saiam rebuscando o pão longe das suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. E que ninguém o trate com bondade nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Ou seja, o que ele está falando? Quando eu falo assim de categoria antagônica, eu estou falando do conhecimento do seu próprio ser. Olha como o salmista está colocando para fora os demônios dele. Como eu falei no domingo, os seus próprios demônios. Os demônios são o nosso ódio, o nosso ressentimento, a nossa dor. Essa é a vontade que a gente quer. Que todos os nossos inimigos sofram desse jeito. Não somente eles, mas a sua descendência, porque o judeu tinha muito disso, dos seus descendentes. Fira as pessoas e os seus descendentes. Por quê? Porque senão eles iam vingar o pai ou vingar a família. Não sei se vocês já leram, leia o livro de Samuel, que é o meu devocional da semana passada, e eu estou lendo ainda o livro de Samuel. Vocês vão perceber que os irmãos de Golias, isso é muito sério, os irmãos de Golias na velhice de Davi foram vingar Davi. Leiam lá depois, é que eu não tenho o texto agora, que vem, não está no script aqui, mas os homens de Gate, de lá, os descendentes
de Golias vieram vingar Davi quando ele estava velho. Então, a ideia do judeu é o seguinte: mata esse homem e que estraçalhe a sua descendência, porque a descendência vai vir me vingar. Se a gente não matar eles, o meu filho vai sofrer depois, ou eu vou sofrer depois quando eu ficar velho. Então era essa a ideia do salmista: mate todo mundo. Esse é o texto de categoria antagônica do conhecimento do Senhor, falando do que está dentro da alma desse salmista. O desejo de justiça e o desejo de vingança. E é de total importância a gente entender a categoria, é essencial dividir que existe salmos de maldição. Então o que a gente vê? Uma agonia na alma e a forma com que esse salmista está com tanta raiva no seu coração. E essa é a vontade. Então, a gente sente também essa raiva? Vocês concordam que a gente também tem, às vezes, esse tipo de raiva? Às vezes a gente passa por uns aperreios aí, a vontade também é de falar desse jeito, ou de orar, ou quem sabe se Deus não guardasse a gente, né, como a gente vê aí, matando, a gente tem vontade de matar, de tirar a vida de alguém. Não vamos ser hipócritas, porque às vezes pode acontecer isso, dependendo da situação da nossa vida, de tirar a vida de alguém porque alguém tirou a vida de alguém que a gente ama, ou tirou-nos direito a alguma coisa. Dá essa vontade? Dá, porque a nossa essência é pecaminosa. Mas o que a gente precisa? Precisa dessa ação sobrenatural do Espírito Santo para mudar. Porque o que a gente faz? Nós precisamos alimentar o nosso novo homem em Cristo, porque o nosso velho homem é esse velho homem mesmo, que mata pessoas. Não foi isso que aconteceu. O primeiro assassinato não foi de um irmão com outro. Então pronto, se um irmão conseguiu matar o outro irmão, o que dirá a gente matar uma pessoa que não é nada da gente, nem um parente, não é nada. Então essa essência pecaminosa que está na gente precisa ser domada pelo Espírito Santo. Precisa ser domada. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente lê Salmos e a gente coloca o dedinho lá para falar: Deus, fala comigo, você precisa prestar muita atenção. Quando você colocar o seu dedinho, será que não é ali que você deveria orar e dizer: Senhor, é assim que eu estou me sentindo, desse jeito mesmo, mas eu gostaria que o Senhor mudasse o meu coração. Porque eu estou aprendendo, Senhor, que Salmos não é para me fazer tudo que está escrito aqui, do jeito que está aqui, literalmente. Mas talvez o Senhor me mostrou na sua palavra o que está dentro do meu coração, que eu nunca me revelei. Nunca revelei para o Senhor. Então, Salmos nos ensina a revelar tudo que está no nosso coração. E se possível for, como a gente falou no domingo, escolha alguém e também revele a sua vontade. Porque eu vou falar para vocês, pode chocar alguns de vocês do que eu vou falar, mas mesmo depois de pastor, eu senti vontade de pegar umas pessoas e fazer uma besteira. Porque o que eu estava passando e o que essa pessoa fez comigo, graças a Deus, não era do nosso convívio de igreja, nada. Era uma pessoa que só o Espírito Santo de Deus, e aí eu, graças a Deus, fui movido pelo Espírito Santo, orei muito a Deus, mas a minha vontade era, de fato, tirar a vida dessa pessoa, de tanta raiva que eu estava. E eu não tenho vergonha, porque eu já aprendi que Salmos é assim. Eu coloco para fora, e eu coloquei para fora. Não foi só com Deus, não. Eu coloquei para fora com Deus. Escute bem, eu coloquei para fora com Deus, coloquei para fora com uma pessoa. Eu dividi isso que eu estava sentindo com uma pessoa e falei para a própria pessoa que eu sentia para ela. E falei para a própria pessoa. E ele já sabia que eu era cristão, já sabia que eu era pastor. E eu falei assim: eu não fiz isso porque eu sei que não é essa a vontade de Deus, mas me deu vontade de fazer isso com você. E aí ele ficou assim, espantado, né? Olhou assim para mim, falou assim: mas eu não vou fazer, eu te perdoo pelo que você fez, eu te perdoo, eu vou te perdoar. E aí ele abaixou a cabeça. Uma pessoa que tinha a idade de ser o meu pai, ele tem idade de ser o meu pai, o que ele fez, ele tem idade de ser o meu pai,
eu falei isso para ele, e era uma coisa muito séria, eu falei isso para ele, ele abaixou a cabeça, me pediu perdão, falou assim, quem deveria estar te aconselhando era eu, e você que está assim, olha, depois de eu falar isso ainda, ele falou assim, aumentou ainda mais o meu conceito com você, eu tinha uma visão de você que você já era um homem de Deus, mas agora eu tenho mais, e ele nem é cristão, viu, irmãos? Nem é cristão, a pessoa que não é cristã, né? Uma pessoa que segue outro caminho, mas ele falou isso para mim, eu fiquei feliz porque o Espírito Santo moveu isso no meu coração. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sei que essa é a minha essência pecaminosa. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. Talvez seja também o seu caso de você colocar algumas coisas para fora. Isso vai te fazer um bem muito grande. Amém, amados? Vamos lá, dentro do próprio Salmos nós temos aí as promessas condicionais e as promessas incondicionais. Ô pastor, o que é promessa condicional e incondicional? Todas as promessas condicionais são aquelas que exigem uma condição sua para se cumprir, né? Tem o Deuteronômio 28, tem os 2 montes que vocês aprenderam, né? O monte da bênção e da maldição, e Moisés, usado por Deus, fala assim, ó, se vocês andarem comigo, lê lá depois Deuteronômio 28, se vocês andarem comigo, fazer tudo certinho, vai ter isso daqui para vocês, bênçãos poderosas, mas se vocês não andarem comigo, fazer tudo errado, já era, vai ser tudo ao contrário para vocês. Então essas são bênçãos condicionais. E o que são promessas condicionais? E o que são promessas incondicionais? São aquelas que, independente das suas ações, elas vão se cumprir. E a principal de todas é a volta de Jesus, né? Essa é a principal promessa incondicional. Ou seja, Jesus vai voltar, independente de que você acredite ou não acredite, ponto final. Ele vai voltar. Essa é uma promessa incondicional. Então a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa entender isso e colocar isso em prática nas nossas vidas. Vamos ler um outro texto, um outro Salmos, em nome de Jesus. Diz assim, ó: Eu oro para que o meu inimigo governe o meu inimigo e que a oração dele seja um pecado. Que os seus dias sejam poucos, que o resultado do seu trabalho seja entregue a outra pessoa. Que depois da sua morte os teus filhos se transformem em órfãos para mendigar pão e que jamais esqueça dos seus pecados e impune o castigo da perversidade dos seus descendentes. Foi isso que a gente leu, né? Quando a gente olha para esse texto, você entende que isso é a palavra de Deus ou você entende que isso é o que está no coração, no seu coração, e é o que você gostaria que acontecesse? É lógico que é o que está no nosso coração e é o que nós queremos que aconteça. E o que me chama mais atenção é que Deus não deixou escondido o que estava no coração do salmista e nos sirva de alerta. Olha que interessante. Quando você lê as Sagradas Escrituras, a Bíblia, eu acho muito interessante. Não sei se você já teve essa percepção de ver nas entrelinhas algumas passagens. Deus não esconde pecado de ninguém. Deus, ainda que a pessoa seja um amado de Deus, ainda que a pessoa seja um precioso homem ou mulher de Deus, Deus não vai esconder as fraquezas desse homem, as fraquezas dessa mulher. Por quê? Porque as suas fraquezas podem também ser as fraquezas de outras pessoas. A fraqueza de um homem de Deus pode também ser a fraqueza de uma outra pessoa. Então, é muito importante a gente ver que a palavra de Deus, ela não esconde os erros de seres humanos. Por quê? Porque serve de lição para a gente. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que perceber que são lições. Olha, ele fez tal coisa. Vamos pegar o Davi aqui, que hoje eu vou usar ele para Cristo, né? Vamos pegar aqui o Davi, e quando ele toma a mulher do outro, do Urias, né? Ele tinha a oportunidade de ter qualquer mulher. Ele já tinha 6 mulheres.
Já tinha 6, ou não me engano 7, não estava no script aqui. Se eu não me engano, 6 mulheres. Ele poderia ter qualquer outra mulher do reino, solteira. Ele poderia casar com qualquer outra mulher do reino. Mas ele vai escolher a mulher que já era casada. E a gente vê que a palavra de Deus não esconde isso. Não esconde isso de Davi. Deus não deixa isso em oculto. Deus revela. Deus coloca. E aí, Deus não somente revela o pecado de Davi, mas Deus deixa explícito o que ia acontecer, o resultado desse pecado. Para quê? Para a gente tomar cuidado com as nossas escolhas. Então você vê Jonas, eu estava falando hoje, fui fazer eu estava aqui do lado conversando com uma pessoa, e aí eu estava falando, Deus deixa explícito para Jonas, Deus deixa isso explícito para Elias, quais são os resultados quando você toma decisões erradas. Deus deixa o filho pródigo. Então, quantas pessoas têm tomado as suas decisões erradas e a gente olha para o texto bíblico para quê? Para mostrar que existem consequências quando a gente erra, quando a gente não acerta o alvo. Então, a gente precisa entender isso na nossa vida. Nós precisamos compreender isso na nossa vida. Pastor, Oi. deixa o microfone. E agora? Agora sim. Voltou? Amém. Então a gente precisa ter essa percepção. Quando a gente olha para Salmos, é assim que a gente tem que olhar e a gente tem que ler, né? Porque eu já falei para você, os salmos de maldições é esse salmo. E aí são os salmos que lançam a maldição nas pessoas. A gente não deve fazer mais isso. Jesus falou, olha, aquilo que a sua boca abençoa, ela pode servir tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então a gente precisa usar a nossa boca para bênção e não para maldição. E aí, quando a gente olha para o livro de Tiago, quando fala salmodiai, né, no Novo Testamento, ó, diga salmos, está ensinando a gente a linguagem do quê? De falar com a alma, de falar a verdade, né? A igreja primitiva era isso, fale a verdade, coloque para fora. Você vê um texto, não sei se você já teve a curiosidade de ler o livro de Atos. Alguém já teve a curiosidade de ler o livro? Leia o livro todo de Atos, que você vai ver que, na verdade, lá está escrito Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é uma ação do Espírito Santo no crescimento da igreja. E bem no início da igreja primitiva, teve um momento das ofertas, né? O momento que as pessoas ofertavam para a igreja primitiva, para, na verdade, ninguém passar necessidades, não a oferta que a gente tem hoje, mas era uma outra percepção. Vai um casal ofertar, né? O homem vai ofertar e a mulher fica depois. Né? Depois você lê lá, Atos capítulo 5. E o que acontece? A igreja não tolerava a mentira. O homem deu som do coração, revela para Pedro, e som do coração daquele homem, e vê que o coração daquele homem faz um voto com Deus e não cumpre. E é o que acontece? Para servir de testemunha, aquele homem morre na frente de toda a igreja. E é o que acontece? Acha que o culto parou? Estava tendo um culto ali. O culto não parou não, continuou o culto. Às vezes alguém passa mal no culto, as pessoas param e param o culto e já era, vai todo mundo para casa. Lá estava tendo um culto normal, todo mundo cultuando, e de repente esse homem morre. E é o que acontece? Continua o culto. E o culto não parou não. 3 horas depois ainda tinha culto. Estava acontecendo o culto normal. E aí a Bíblia vai dizer, 3 horas depois quem aparece? A mulher. E a mulher... Não entendi. Não, foi a esposa, a filha. Oi? A esposa aparece. Isso, a esposa aparece lá, e aí o Pedro diz, e aí, é isso mesmo? Ela falou, é isso mesmo, mente de novo, e o que acontece? Cai morta de novo. Ou seja, o culto continuou. Para quê?
para que houvesse reverência. Então, a igreja primitiva não tolerava isso. Hoje, o que a gente vê hoje? Gente mentindo descaradamente, não usando. A gente tem salmos aí para colocar a gente para fora, colocar o que a gente sente para fora. Então a gente percebe que a gente pode usar salmos para nos desnudar diante de Deus, mas a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente usa a oração do fariseu, uma oração hipócrita e mentirosa, falando mais dos seus valores do que dos seus próprios pecados. Então a gente precisa mudar o nosso diálogo, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações. Precisamos deixar o nosso lado fariseu, hipócrita, mentiroso, colocar para fora. Foi falado muito isso no domingo, domingo agora. Ser amigo de Jesus é colocar para fora o que a gente sente, colocar para fora para esse amigo nos limpar, nos purificar, fazer a gente uma nova pessoa. A gente tem que fazer isso. E não somente com Jesus, mas procurar pessoas que você pode contar os seus dias. Não é qualquer um, mas procurar alguém. Ah, pastor, eu não consigo procurar, eu não confio em ninguém. Tudo bem. Então, é o que eu sempre digo, eu falo sempre isso. Se você não consegue procurar ninguém, então pague para alguém te ouvir. Pague um profissional, pague um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, mas pague e fale. Você precisa colocar isso para fora. A cura está em a gente colocar para fora os nossos cânceres. A gente tem que colocar alguns tumores da nossa alma para fora. A gente tem que vomitar algumas coisas na nossa vida para que haja cura. A cirurgia da cura da nossa alma, na maioria das vezes, está em a gente confessar isso, colocar para fora, Às vezes as pessoas estão tão podres, e podre, quando eu digo, é podre na sua própria vida, é como Jesus falou, estão como sepulcros caiados, ou seja, por fora é bonito, mas dentro está fedendo. Então, às vezes, nós estamos com um odor muito forte do nosso caráter, o nosso caráter de estar deteriorando. Nós estamos deteriorando. Às vezes, ninguém consegue ficar perto da gente, porque até aquilo que a gente fala fede para as pessoas. Porque as pessoas sabem que aquilo não é verdade, é falsidade. Era isso que os fariseus eram naquela época. Pessoas falsas e pessoas hipócritas. E quando a gente lê o livro de Salmos, a gente percebe isso. Não sei, coloque para fora aquilo que você sente diante de Deus. E se você não achar suficiente, Deus permite isso. Deus permite isso. Se você não achar suficiente, peça conselhos para alguém. Existe alguém que viu a face de Deus, um homem de Deus, como Moisés. Ele falava com Deus face a face, a Bíblia diz. Ele era amigo de Deus. Mas quando ele precisou de um conselho, ele foi atrás do sogro dele, o Jetro. O que isso nos ensina? Está lá para nos ensinar algum princípio. De que tem gente que pode nos aconselhar. De que tem gente que tem uma palavra profética que sai da boca de Deus. Que eu estava saindo agora, eu estava falando, conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa confessou: olha, isso que o Senhor está falando é de Deus. Eu precisava ouvir isso. E não foi uma boa palavra, não foi uma palavra que massageasse o ego dessa pessoa. Pelo contrário, foi uma palavra dura. É lógico que eu dei uma melhorada, irmãos? Para quem me conhece, eu dei uma boa melhorada, Eu quero dizer, eu falei uma palavra dura, mas falei como eu estou falando aqui com vocês. Falei como eu estou falando com vocês aqui, nesse tom, desse jeito aqui. Deus está mudando a minha vida, graças a Deus. Então, você precisa ouvir isso. E aí, se Deus permitiu que Jetro fosse a boca profética para aquele momento, sendo que Deus falava direto com Moisés, Deus permite que Moisés vá lá pedir conselhos para o Jetro. É porque Deus está nos ensinando um princípio, que existe pessoas, Porque existe às vezes muito orgulho no nosso coração.
Ah, não, eu vou falar com Deus, Deus vai falar comigo. Glória a Deus, Deus vai falar com você mesmo. E eu acredito nisso, que Deus vai falar com ele, que Deus fala comigo, que Deus fala com você. Isso eu tenho certeza. Mas às vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho. Deus quer quebrar os nossos orgulhos. Lembra do Elias? O Elias era um profeta muito orgulhoso, não andava com ninguém, não tinha discípulo, não tinha ninguém, até que Deus falou com ele lá mansinho, falou: olha, tá na hora de você caminhar agora, sai dessa caverna aí, ó, eu vou colocar alguém para andar do seu lado, você vai discipular ele. É o Eliseu começou a andar do lado dele. Eu tenho certeza que o Elias começou a mudar seu coração, começou a perceber outras coisas, ele não andou mais sozinho. Então, mesmo a gente sendo, eu vou falar por mim, mesmo sendo um líder religioso, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para alguns líderes, mesmo você sendo um pastor, um apóstolo, um bispo, um obreiro, alguém que é usado por Deus, Deus prepara pessoas que talvez não estejam no seu mesmo nível espiritual, mas às vezes para fazer você se sentir humano, porque às vezes a gente se sente tão usado por Deus e a gente esquece que a gente é ser humano. Então a gente precisa perceber que nós somos seres humanos e precisamos um dos outros. Por isso que Jesus escolheu 12. Ele não escolheu um, não. Ele escolheu 12 para 2 estar sempre andando junto, para que quando um cair, o outro possa levantar. Então a gente precisa ter essa percepção de raiva. Então eu já falei bastante aqui, eu já pulei muita coisa aqui do meu script que eu ia falar com vocês, né, do ressentimento, já falei sobre isso, né? Então a gente precisa lembrar a ser sempre uma pessoa sincera nas suas orações, sempre colocar para fora o que você está diante de Deus. Isso vai fazer um bem muito grande para vocês. Salmo nos ensina isso, de tratar os nossos ressentimentos. A palavra de Deus, ela é inspirativa, ela inspira uma mudança, ela é apta para discernir, também apta para curar. E quando a gente vê tudo isso, a gente percebe esse grande amor de Deus. Outra categoria é que existe também em Salmos os salmos de morte, né? Salmos da morte, por exemplo, não existia uma consciência de vida pós-morte como a gente tem hoje, né? Eles desejavam Deus, como eu disse para vocês, eles ansiavam a presença de Deus, até que essa vontade de ter Deus era tão próximo, tão próximo, tão próximo, que eles começaram a criar consciência inicial de querer um Deus para sempre, ter sempre Deus. Então o salmista é aquele que está sempre ajudando a construir um conceito de eternidade, porque na mentalidade do judeu, antes tinha duas categorias na época de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não. Eu até preguei isso sobre a incredulidade e a dureza do coração. Não sei se vocês vão lembrar, que os discípulos permitiram que os saduceus tomassem o coração deles, por isso que eles ficaram tão duros em não acreditar que Jesus poderia ressuscitar, por causa do quê? De conceitos de saduceus. Então o salmista, ele tem essa percepção de estar sempre olhando para ele e percebendo que ele deve, por isso que tem uma passagem, também não está no script, quando fala da corça, anseia as águas é Deus, a corça está ansiando sempre as águas, que é a presença de Deus. Então, quando você lê Salmos, você aprende a isso, a desejar. O salmista está dizendo, e o salmista não tinha o que nós temos hoje. O salmista, algumas pessoas eram movidas pelo Espírito Santo de vez em quando. Hoje o Espírito Santo mora em nós. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela não tem prazer, não tem desejo de estar mais próxima de Deus, de se conectar às coisas de Deus, isso prova de fato que essa pessoa ainda não tem o Espírito Santo. Isso é uma das provas que essa pessoa ainda não nasceu de novo. Porque se o salmista, que não tinha ainda essa percepção e essa revelação, e ele já tinha vontade de querer mais de Deus, isso prova
de que o Espírito Santo já estava atuando bem superficialmente naquela época. Era superficial, mas eles percebiam que o Espírito Santo trabalhava. E trabalhava onde? Trabalhava no meio dos profetas, trabalhava nas ações que os reis faziam. Quando os reis ganhavam suas guerras, eles sabiam que era Deus que estava com eles, que o Espírito Santo tomava a vida dos reis, tomava a vida dos profetas para falar com o seu povo. Então, eles tinham essa percepção. A gente já aprendeu, né? Os juízes eram tomados para aconselhar o povo, os profetas eram tomados para falar em nome de Deus. Então, eles já tinham essa percepção. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo que mora em nós e parece que o Espírito Santo não está morando. Por quê? Porque não existe mais desejo de orar, não existe desejo de ler a palavra de Deus, não existe desejo de estar entre irmãos. Muita gente está se isolando, não tem mais esse desejo de estar entre irmãos falando das coisas de Deus. Então isso é uma característica de alguém que ama as coisas de Deus. E Salmo leva muito a isso, da gente estar perto. Olha, não se assente na roda dos escarnecedores, esteja do lado de pessoas que te aconselham. Então, se você ler o Salmos 1, você já vai perceber isso. Você vai continuar a observar o que Deus tem para as nossas vidas. Bom, e aí eu vou pular uma parte aqui, que eu já falei com vocês. Vamos entrar na parte da adoração. A adoração no coração do salmista é o que a gente deve aprender, porque os Salmos mostram muito isso a respeito da adoração, como a gente deve adorar a Deus. E aí eu já falei bem do início, né? Toda oração nossa deveria começar engrandecendo a Deus, dizendo o que Deus é. O que Deus é, porque é isso que Satanás quer roubar da gente. Você pode ver que a maioria das nossas orações, a gente sempre começa pedindo. Dificilmente a gente começa as nossas orações agradecendo, reconhecendo, referenciando a Deus, colocando Deus no seu lugar de Deus, alguém que está acima de tudo e de todos. Foi para isso que a gente foi criado, para glorificar a Deus a esse ponto, para dizer o que Deus é. Satanás quer isso, quer essa glória para ele, quer fama. Então, às vezes, a gente precisa mudar o nosso conceito de oração. Então, antes da gente dobrar os nossos joelhos para pedir, engrandeça a Deus. Diga o que Deus é. Aí você fala, pastor, mas é pouco, eu não sei. Mas elogie a Deus. Então, o livro de Salmos, ele vai falar muito, ele vai elogiar muito a Deus. Vai levar a Deus para o seu devido lugar. A adoração, na verdade, é um lugar que a gente constrói. A gente vai construindo. Quando a gente adora, na verdade, a gente está levantando os nossos altares diante de Deus, pegando pedras, porque era isso que eles faziam antigamente, quando eles queriam sacrificar diante de Deus. Eles primeiro preparavam o local, eles pegavam as pedras, pegavam as lenhas e depois eles matavam um animal para sacrificar diante de Deus. Hoje, quem é o sacrifício diante de Deus? Aí a gente vai lá ler Romanos capítulo 12. Eu sou o verdadeiro sacrifício. Aquilo que eu dou para Deus. Quando a gente sai da nossa casa e vem para um culto, a gente está fazendo isso. A gente está se movimentando a essa adoração. Ela não pode ser algo que sem sentido para você. Ela tem que fazer sentido para você. Você sabe por que você está aqui. Você não está aqui só para ouvir a palavra. Eu vou lá para Deus falar comigo. É lógico que Deus vai falar com você. Mas primeiro você está aqui para se entregar. Você vem cultuar para se entregar. Eu me entrego a Ti como um sacrifício vivo. Eu construo as minhas pedras. E como que eu construo primeiro as minhas pedras para eu ser o sacrifício? Quando eu elogio a Deus. Quando eu coloco Deus no seu devido lugar. Quando eu reverencio a Deus. Quando eu faço Deus se tornar aquele que é grande, né? A gente às vezes quer elogiar alguém, quer colocar alguém, quer, como muitas pessoas falam, né? Rasgar as sedas para alguém.
Por que nas nossas orações a gente não começa a rasgar sedas para Deus? Por que a gente não faz isso? Salmos nos leva a esse movimento de elogiar a Deus, a existência de Deus. E quando eu elogio, eu não faço isso com a minha esposa, eu não faço isso com os meus filhos. Não existe essa construção de um curso porque eu quero, quando eu elogio minha esposa, meus filhos, eu estou abrindo um caminho, um caminho para alcançar o coração deles. Né? Quando eu estou elogiando a pessoa, na verdade eu estou construindo um caminho para alcançar o coração daquela pessoa. Existe uma ponte, mas quando o elogio ele constrói um caminho para me atingir o coração. E é isso que Salmos nos leva, a gente construir pontes. O elogio é construir pontes para atingir o coração de Deus. E na adoração, essa intimidade ela começa a ficar alinhada, ela começa a se aprofundar. Na adoração, o espaço de construção passa a construir a nossa identidade também. A adoração é aquela linha aquela mão dupla de ida e vinda. Eu construo a minha adoração com Deus e Deus constrói algo sobrenatural na minha vida. A adoração tem esse espaço, tem esse movimento. E aí a minha alma começa a estar conectada com Deus. E aí toda a minha vida, toda a minha ética, toda a minha moral começa a estar alinhada com a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nos tornamos igual a Jesus. E Jesus tinha muito disso, né? De tirar períodos de oração para esse fim. Aí a gente entra para concluir a nossa aula de hoje, a figura de Jesus. Essa é a figura de Jesus. Como a gente pode pegar Jesus em Salmos? A gente olha para os Salmos 28, Salmos 55 e o Salmo 112, e nós vamos ver isso de uma imagem de Jesus profeticamente, porque tem essa categoria também profética. Os Salmos está profetizando o que o Messias viria. Ô pastor, Oi? a Soraya tá pedindo pra você aceitar ela aí, a Soraya tá tentando entrar. Soraya? Não, tá não. Será que ela saiu? Soraya, você tá aí? Não, tá não. Tá não. Vocês estão me ouvindo, gente? Ela mandou mensagem aqui no grupo, tá tentando entrar, acho que não tá conseguindo. Então, mas não tá... Amém. Tô ouvindo, pastor. Ela tá falando que a internet dela tá lenta. É, tá lenta. Então, aqui não tá pedindo a solicitação dela, não. Não tá não, gente. Mas obrigado aí por avisar. Mas não tá não. Me dá um toque, me dá um... E aí eu entro e... Mas não tá não. Vamos lá concluir? Então quando a gente olha para Salmos 28, Salmos 55, Salmos 112, nós vemos isso. No Salmos 72 a gente vê Jesus na imagem de um rei conquistador e libertador. Amém, amados? E aí quando a gente chega em Salmos 22, a gente vê Jesus expressando profeticamente aquilo que ele falou na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Amém, amados? E aí para a gente concluir, eu quero indicar para vocês assistirem uma ministração do Dr. Augustus Nicodemos. Ele vai ministrar sobre os Salmos 88, que é um Salmos que tem uma exposição muito, muito profunda. Vai falar sobre um salmista que está muito mal-humorado, está triste, está irritado, está bravo. E é o único salmo que termina sem uma esperança. Ele termina daquele jeito a oração dele, com raiva, parecendo que não tem esperança nenhuma. Mas existe uma grande lição. Então, se você tiver oportunidade de assistir, eu vou mandar aí no conteúdo, é o Dr. Augusto Nicodemos. Você coloca lá,
meu Deus do céu, exposição, coloca assim, exposição dos Salmos 88, Augusto Nicodemos. Amém, amados? E eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para a sua vida. Então eu espero que você tenha essa mesma intensidade, ainda que uma bagunça esteja aí no seu coração, como as bagunças que estão no coração do salmista, mas que a cada dia Deus possa revelar a sua vontade pelo poder da palavra de Deus. Amém, amados? Alguém tem alguma pergunta? Em nome de Jesus?